Meu nome é Carolina Marques, tenho 22 anos e sou lésbica. Bom, acho que desde que eu me conheço por gente, eu já sabia que eu era um pouco diferente, digamos assim. Eu nunca gostei de boneca, nunca gostei de nada muito feminino. Eu sempre preferi brincar com meninos, jogar bola, empinar pipa, bolinha de gude. E, tipo, eu nunca gostei de saia, de vestido, essas coisas. E com o passar do tempo, né, a gente vai se descobrindo. E dos meus 14 para meus 15 anos, eu tive um relacionamento com um homem, por questões da minha família em si. E eu terminei, eu comecei a me relacionar com uma menina, minha primeira namorada. Depois disso, eu comecei a me relacionar com várias meninas, fiquei com várias meninas no decorrer da minha vida, enfim. E até um dia que eu conheci uma pessoa, ela chegou a conhecer minha família e tudo mais, eu tinha apresentado ela como amiga ainda. E aí, depois de algum tempo que a gente estava junta, e comentou que eu era a namorada dela, enfim. Ou seja, eu me assumi não por livre e espontânea vontade, mas por livre e espontânea pressão, porque falaram. E minha mãe chegou em casa, a gente conversou, eu morrendo de medo, porque eu sempre ouvi muito da minha mãe que ela não aceitaria uma filha lésbica que gostasse de meninas. E eu sempre ouvi muito, e eu sempre tive muito receio de me assumir por conta disso. E eu fiquei com bastante medo, falei com algumas pessoas da minha família que já sabiam que eu era lésbica. E aí, ela chegou em casa, a gente conversou chorando, como se não houvesse o amanhã. E ela teve uma reação totalmente diferente da que eu esperava. Se eu soubesse, tinha até me assumido antes, brincam com isso até hoje. Mas ela falou assim que não aceitaria, mas que ela me respeitaria, mas não era uma coisa que ela iria aceitar. Eu falei, não, tudo bem. E com o passar do tempo, a relação com a minha mãe, depois que eu me assumi, melhorou bastante. Hoje nós somos super amigas. Minha família também, ninguém tem esse preconceito. Sempre tive muito medo de me assumir por conta da minha família, porque minha família, metade é do Nordeste. Então, por exemplo, sou pessoa de cabeça bem mente fechada e também muito religiosa. E eu tinha medo de me assumir por conta dessa questão de, mano, eu vou perder minha família, sabe? Então tinha esse receio, esse medo. E depois que eu me assumi foi totalmente diferente. Eu já tinha um primo meu assumido e, tipo, ele, querendo ou não, foi um espelho pra mim, sabe? Hoje eu tenho a liberdade de ser quem eu sou, de brincar, de zoar. Eles nunca me olharam de uma forma diferente ou me trataram de uma forma diferente por eu ser lésbica. Ter minha família comigo é extraordinário. Acho que quem tem a possibilidade de ter esse momento, essa sensação de ter a família perto depois de se assumir, acho que é um sentimento que a gente não consegue explicar. Recentemente eu cortei o cabelo, acabei cortando no final do ano passado e, mano, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Em nenhum momento eu sofri qualquer tipo de julgamento. A minha mãe, ela estranhou um pouco no começo, mas hoje em dia ela até dá dicas do que eu devo fazer no corte de cabelo, até mesmo como arrumar. Hoje eu tenho a liberdade de ser quem eu realmente sou, da forma que eu sou. Oi, meu nome é Thay, eu tenho 24 anos. Eu descobri meu gênero bem depois da minha sexualidade. Na verdade eu sempre soube, mas eu sempre neguei absolutamente tudo pra mim, na verdade. Tudo começou quando eu tinha por volta de uns 7 anos, que eu via as minhas amigas falando sobre meninos. E eu sentia atração pelas minhas amigas e eu ficava, algo de errado não tá certo. Até que no primeiro momento eu beijei uma menina. Pra mim foi muito assim, eu fiquei nervoso, eu não sabia o que fazer. Então eu neguei tudo, neguei que eu gostava de garotas. Foi isso até os meus 17 anos, quando eu realmente me envolvi com uma. Não tive a oportunidade de sair do armário. A mãe dela acabou descobrindo da gente e meio que fez um pequeno barraco na casa dos meus padrinhos. E me assumiu pra família inteira. Eu não tive a oportunidade de me expressar, eu não tive a oportunidade de falar. Quando aconteceu, aconteceu. E pra mim foi muito ruim, porque eu não me sentia preparado pra enfrentar o que eu realmente sabia que eu iria ter que enfrentar.
E eu lembro que veio muito preconceito familiar. Tive os meus padrinhos comigo e na época eu tive 2 primas que pra mim foram absolutamente tudo, porque elas eram muito novas e eu ouvi da boca delas que elas iam me amar independente do que acontecesse. E isso pra mim eu acredito que foi o que me deu mais coragem ali no momento pra eu conseguir continuar. Deixei levar, lembro que na época foi muito bom, tipo, foi uma bomba assim muito grande. Eu fiquei de castigo, fiquei sem celular, perdi minhas contas nas redes sociais. Foi muito complicado lidar com tudo isso, só que logo depois eu ia fazer 18 anos. Mudei totalmente minha aparência, me vesti como uma garota, coisa que eu nunca fui. E é muito engraçado você ver foto minha, antigamente. Foi quando eu fiz 19 para 20 anos, eu conheci uma garota. E depois de praticamente um mês ficando, a gente começou a namorar. Pra ela foi super tranquilo, a família dela aceitou numa boa, só que a gente não sabia o que estava por vir. É um assunto extremamente delicado pra mim falar sobre isso, porque é um assunto que eu ainda não estou 100%. É um assunto que eu ainda estou curando, é um assunto que eu ainda estou tratando, porque foi muito barra pra mim eu contar pros meus pais, lidar com os meus pais, eu lidar com a minha família, eu lidar com tudo o que estava acontecendo e entender também o que estava acontecendo comigo. Nessa época eu lembro que eu me vi sozinho, eu não tinha muito pra onde correr. Eu tinha, tecnicamente, as minhas primas, que sempre esteve comigo, mas eram muito novas para lidar com a situação. E eu falei, eu preciso achar um lugar onde eu me identifico, onde eu fico, onde eu me sinta bem. E foi na onde eu achei todo o meu suporte, praticamente todo o meu suporte, literalmente, da família da minha ex-namorada. A mãe dela me acolheu como se eu fosse um filho. Os amigos dela me acolheram como se me conhecesse há muito tempo. Eles foram essenciais na minha caminhada. Porém, eu ainda tinha alguns comportamentos que ainda não era eu. É umas coisas que eu queria agradar, eu queria ser uma pessoa importante, eu queria ser especial, eu queria marcar a vida das pessoas, só que eu fazia isso da forma totalmente errada. Eu fiz isso da forma totalmente errada. E eu acredito que eles, pra mim, foram fundamentais. Não tenho o que falar. Minha família me cobriu com muito preconceito, tive muitas brigas com minha mãe, me afastei da minha família, não tive convívio mais, porque eu achava que eu era uma vergonha. Eu sei quem eu era, então eu vivia me escondendo. E eu fugia pra tomar café na época com a avó dela, o que é muito engraçado. Porque pra família dela não interessava se eu era um garoto, se eu era uma menina, se eu era branco, o que eu era, o que eu fazia, interessava se eu tava feliz e se ela tava feliz. Então a família dela me apoiou muito. E é muito difícil pra mim entrar nesse assunto, porque eu lembro de muitas coisas e de todo o preconceito que eu passei nessa época. E que se literalmente não fosse eles, eu não sei o que seria de mim. Porque daí pra frente eu acabei tendo uma caída muito complicada psicologicamente. Que já não era bom, piorou mais ainda. Com o passar do tempo, eu comecei a ter uns comportamentos estranhos, comecei a, acredito, ter crises de ansiedade, e foi na onde eu falei assim, olha, eu não, na verdade, eu fui obrigada mesmo, porque eu não queria passar no psicólogo. E eu falei, não quero, vou negar, não quero. Não, você vai. Eu falei, então eu vou. Fui, nunca mais saí. Me apaixonei pela área em si e comecei a me descobrir. Comecei a me conhecer, comecei a ver, e foi um belo dia que a minha psicóloga, eu ainda estou aprendendo, eu estou há pouco tempo de terapia, então se eu me expressar errado, me perdoe, eu não sei me expressar muito bem também, eu faço melhor escrevendo, e eu tenho vergonha de câmera. Então assim, foi um dia que minha psicóloga falou pra mim, olha, eu preciso conversar com você, eu acho que você é trans. Eu falei, nossa, e agora? O que eu faço? Não sei. E fui percorrendo, fui postergando. Aí eu fui me identificando dali. Falei, nossa, eu sempre fui um garoto. Eu sempre me identifiquei como um garoto. Eu sempre me achei um garoto. Eu sempre tive comportamentos, tecnicamente, de uma sociedade machista. Algo realmente está errado. E foi na onde eu comecei a me identificar. E falei pra ela, eu acho que você tá certo e eu concordo com você, eu acho que eu sempre fui um menino. E eu acho que eu preciso me conhecer, eu preciso ser eu. E foi daí que a gente começou um intensivo em relação a isso.
E eu me descobri como um trans, homem hétero. E aí a minha vida inteira começou a fazer sentido. Eu comecei a me identificar, eu comecei a ser mais feliz. As pessoas ao meu redor começaram a ver isso. A minha família, que era contra, hoje minha relação com eles ainda, obviamente, é uma coisa que eu tô trabalhando, é uma coisa que eu tô fazendo, é uma coisa diária, mas que hoje eles me tratam totalmente diferente do que foi há particularmente 5 anos atrás. E eu resolvi ser eu. E eu acho que a melhor coisa que eu fiz foi fazer isso. Eu sempre neguei quem eu era, eu sempre quis agradar todo mundo, eu sempre coloquei a minha família mesmo na minha frente, porque eu tinha muito medo de ser uma vergonha. E, de fato, tudo mudou depois que eu comecei a ser eu mesma. Então, assim, é uma luta difícil, é uma luta diária, não é uma luta que acaba, é uma coisa que você tem que passar todos os dias, é uma coisa que você vive constantemente. E se não fosse algumas pessoas, hoje provavelmente eu não estaria aqui, porque elas foram meu suporte. E eu sou muito grato a isso. E sou grato também à minha família por ter me dado a oportunidade de me conhecer. E eu quero deixar o recado de que valorize as pessoas que estão na sua caminhada. Valorize as pessoas que estão do seu lado, independente se você for virar uma maçã, a pessoa te apoiar. Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que você precisa manter com você. E tenham paciência com você, tenham paciência com os processos que você tem, porque você se identificar, você saber o que você é muito difícil. É muito difícil você acordar e falar assim, nossa, eu sou isso. E será que a pessoa que eu amo, ela me ama o suficiente pra estar comigo amanhã? Eu acho que isso é uma coisa que gera muita dúvida pra todo mundo. E é uma coisa muito pesada. Mas o importante é vocês serem vocês. E não tenho mais o que dizer, assim. E força, que vocês precisam. Coragem.